Almeida, século 21, diz assim, irmãos, ó, Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus. Então, quando nós lemos todas essas versões, irmãos, todas elas dizem basicamente a mesma coisa. Basicamente. Só que, quando nós vemos Jesus pregar, ele prega separando as famílias, irmãos. Ele prega dividindo o casamento. Ele prega separando os pais dos filhos. Tem uma passagem que ele faz uma correção, né, que as pessoas estavam ali dizendo para que aquilo que era oferecido ao Senhor deveria ser entregue na igreja, e o próprio Jesus fala: não, vocês estão anulando a palavra por causa da tradição de vocês. Você lembra aquela passagem ali? Porque Moisés disse que vocês devem honrar pai e mãe. O que é mais importante? Você pegar aquilo que era para ajudar o teu pai e a tua mãe e ajudar o teu pai e a tua mãe, ou é mais importante você pegar aquilo ali e entregar na igreja? Né? Essa era a questão. Então aqui eu percebo aqui, irmãos, que tem alguma coisa aqui que precisa ser entendido. Porque Jesus, ele nunca pregou contra o casamento, tá? Para deixar a mulher. Ele nunca pregou que nós deveríamos deixar o nosso lar, abandonar o nosso lar, tá? Ele nunca pregou que nós deveríamos deixar os nossos irmãos, nunca pregou isso. Ele não deixou os irmãos dele, tá? Enquanto ele viveu aqui, ele sempre honrou a família dele, ele honrou a mãe dele. Enquanto o pai dele estava vivo, ele honrou o pai dele. Até o final, quando a Maria está ali, próximo da cruz, chorando, ele fala assim: ó, eis aí o teu filho. Fala para que ela assumisse o João como filho dela, né? Para que não sentisse a falta física da pessoa de Jesus. E então, como que faz um versículo que está falando que, em função do reino, a pessoa recebe galardão por deixar essas coisas, irmãos, de lado? Então, será que isso aqui está dizendo no físico? Isso aqui está dizendo na família mesmo, física aqui? Será que é isso que é revelação? Então, não bate com aquela pregação de Jesus Cristo. Isso não está batendo, entendeu? Eu quero que os irmãos sejam inteligentes, irmãos, que vocês não aceitam, tá? A questão religiosa, mas que vocês olhem para a vida real, para a essência mesmo, tá? Se, por exemplo, você que tem uma família, para que você conquiste o reino, que você seja bem-aventurado no reino, você tem que deixar a tua família. Você acha que isso é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus está pregando aqui? Será que é isso que está sendo revelado aqui? Entendeu? Porque se for isso, irmãos, para mim não serve. Eu sou sincero para você. Se para conquistar o reino de Deus eu tenho que deixar minha esposa, aí as minhas filhas, os meus irmãos, o meu pai, minha mãe, para isso eu vou conquistar o reino de Deus, então esse reino para mim não serve. Eu não quero esse reino, entendeu? De Deus. Para mim não serve. Entendeu? Isso eu falo, irmãos, porque eu sou sincero, tá? Eu não posso falar para vocês uma coisa que eu não sou, entendeu? Então tem alguma coisa aqui que está errado. Tem alguma coisa aqui que está errado, entendeu? Porque se for para viver o reino, deixando para trás a minha esposa, quando eu casei com ela, eu fiz uma promessa diante de Deus que eu viveria com ela até que a morte me separasse. Agora o reino de Deus vai me separar? Eu tenho que deixar ela para viver o reino de Deus? Os meus filhos, as minhas filhas, irmãos, que nasceram das nossas entranhas, entendeu? Que são filhos, minha família. Como que eu vou deixar as minhas filhas por causa de um reino, de um Deus? Que Deus é esse? E fala que vai me dar galardão se eu largar minha família de lado. Entendeu? A questão aí que a gente viu falar, a gente não... Pessoas que tem dentro da família, né? Dentro da família, são pessoas que não são de acordo com aquilo que a sociedade quer, a sociedade dita que é o correto, entendeu? Está dentro da tua casa, você vai abandonar ela por causa do reino de Deus? Então esse reino não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não segrega. O reino de Deus, ele é um reino que se multiplica, ele alcança o desvalido.
O reino de Deus, ele alcança o necessitado. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, tá? É um reino onde a luz se intensifica na convivência e nas relações, irmão. Então, isso aqui, tem coisa aqui que não tem como ser, tá? Não tem como ser isso. Entendeu? Se a prática para o reino, se a condição para o reino, para o galardão é eu deixar para trás a minha família, ou os meus irmãos, ou os meus entes queridos, ou as pessoas que trabalham comigo, então, irmãos, eu sinto muito, eu prefiro ficar com as pessoas e ir para o inferno, se é que existisse o inferno. Eu não sei vocês. Eu não sei se a mente de vocês pode ser, então, subjugada. Você quer tanto um reino que você é capaz de deixar a tua esposa, porque ela não está de acordo com você, ela não vai na mesma linha de entendimento que você. Aqui em 1 Timóteo 5, quem quiser ler, 1 Timóteo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala aqui para... Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, nega a fé, e é pior do que o infiel. Né? Só isso. Então, meu irmão, como que nós vamos fazer a conta fechar, igual diz a irmã Marilza, né? Como que a conta vai fechar? Se num local na Bíblia está dizendo que nós temos que cuidar, o próprio Cristo vem e fala que nós temos que cuidar. E como ele, então, numa conversa com os discípulos, com o apóstolo Pedro aqui, ele fala que se não deixar, não, né? Se não deixar, agora ele responde aqui, ó, eu lhes garanto que todo aquele que deixou, esse vai receber recompensa porque deixou a família. Será que é isso, então? Que é o deixar de fato mesmo a família, irmãos? Ou tem um segredo por trás disso aqui? A história conta uma coisa, irmão. Como sempre, tá? Como sempre. A história conta uma coisa. Mas o importante não é a história. O importante é a revelação. Tá? A história, ela traz dúvidas. Mas a revelação não pode trazer dúvida. A revelação tem que te dar uma certeza. Porque é a história dos homens. A revelação é de quem? De Deus. Então, quando você lê o versículo de número 27, você lê assim, olha, o que é impossível para as pessoas. Pessoas, na sua condição psique, ela vai olhar para isso aqui e não vai compreender, irmão. Ela vai achar que eu tenho que deixar minha esposa, ela não vai para a igreja. Os religiosos sempre pensaram isso. Então, eu deixo ela em casa e eu vou para a igreja, porque eu tenho que ser salvo. Isso é uma condição psique, tá? Isso é uma condição psique. Então, as pessoas, elas vê o impossível nas coisas de Deus. Mas Deus, ele vê o possível na vida das pessoas. Então, para a mesma situação, tem um olhar do homem e na mesma condição daquela situação tem um olhar do próprio Deus. Nós aprendemos a vida inteira a olhar para a condição do homem e não olhamos para a condição de Deus. Esse deixar aqui jamais pode ser deixar fisicamente as pessoas, irmão. Não pode ser isso, não tem como ser isso. Isso aqui é além disso, entendeu? É o ponto de você viver com a tua esposa, tá? Revelando a ela o reino. Ela não quer, irmão Arlindo, mas isso não importa se ela quer ou não quer. Você vai ser quem você é. A tua esposa não vai influenciar quem você é. O teu irmão não vai influenciar quem você é. As condições do dia a dia com os seus familiares, com as pessoas que você trabalha, não vão influenciar quem você é.
O deixar eles é deixar a vida deles, deixar eles viverem a vida deles, não é se separar deles, como alguns pensam, tá, irmãos? Por exemplo, tem gente que não aceita essa pregação que a gente está fazendo aqui, essa ideia nossa, essa condição de entendimento nossa. O que eu vou fazer com essa pessoa? A religião fazia o quê, irmão? Não está de acordo, nós vamos te prender, vamos te dar um tempo para você refletir, se você não quiser, nós vamos pôr você numa cruz, vamos matar você porque você não presta. Essa era a condição religiosa. Aí vem Jesus e fala assim, não, irmão, deixa aquela pessoa. Ah, mas Jesus, ela não quer. Deixa ela. Ela não aceita. Deixa ela. Porque você está onde? No reino. Deixa ela. Vamos ler de novo o versículo 29. Olha, Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixarem casa, é físico, tá? A casa é física. Ah, mas a minha casa me influencia. Não, a partir de agora não vai influenciar mais, tá? Você não deve ser influenciado. Casa significa o meio de vida, o habitat de vida, o local que você vive com a tua família. Então, a partir de agora, você não está mais no reino da tua casa. Você está no reino de Deus. Então, esse reino não te influencia mais. Você não precisa que alguém vá à tua casa, que unja as portas da tua casa, que faça oração dentro da tua casa, para que você esteja bem dentro da tua casa. Pelo contrário, a sua casa vai ficar bem o tempo todo que você estiver lá. Ah, mas a minha casa é um problema, irmão Arlindo. Foi um problema até agora. A partir de hoje, nunca mais a sua casa será um problema, porque você não vive a influência da tua casa. Então, deixa a casa e entra no reino, tá? Esposa. Depois da casa vem o quê? Esposa. Ah, mas você não conhece a minha esposa, irmão Arlindo. Minha esposa me tira do sono. Minha esposa, ela é problema para mim. Aquela mulher deve ser infernal. Ela deve ser um anjo do inferno que está aqui para me atormentar. Ela foi. Até agora. Entendeu? Porque você não entendia a sua posição. A sua posição era de um entendimento psique em relação à tua esposa. A partir de agora, a tua esposa não mais te abençoa. Você abençoa a tua esposa. Quem está no reino do entendimento de Deus sou eu. Eu estou no entendimento de Deus. Então eu deixo o entendimento da minha esposa e vivo o reino de Deus. Ah, mas ela está me influenciando. Não mais. Isso não mais pode ser a minha vida. Tá? Ela me proíbe das reuniões do Skype. Não tem problema. Não vai mudar quem eu sou. Não tem problema isso. Não vai mudar quem eu sou. Então eu também deixo esposa, tá? Por causa do quê? Do reino. Não é para que eu deixando ela, eu tenha condição de ter o reino. Não, eu estou no reino, por isso eu deixo ela. Entendeu? Outra condição aqui que ele fala. Irmãos, os pais, e assim são sucessivamente, tá, irmão? Não vou explicar um a um, não, porque isso aqui é uma grande realidade. Por exemplo, os filhos que são problemas, eles podem tirar você do reino de Deus? Não pode, entendeu? Porque para os filhos problemas, eu sou o Cristo para eles. Eu estou no reino de Deus por eles, não é por mim. Eu não estou no reino de Deus por mim, porque eu já sei quem eu sou. Eu já sei qual é a minha identidade. Eu me chamo Arlindo Cristo, eu sei a minha identidade, tá? Mas eles não sabem a identidade deles, então eu vou deixar eles? Não, eu vou ser o Cristo para eles. Então, isso acontece, irmãos, de maneira que eu assumo o reino de Deus onde? Em mim. E por eu viver esse tipo de vida, de entendimento, de pensamento, de posição, então eu recebo neste
mundo, como está escrito aí, olha, neste mundo, uma recompensa muitas vezes maior. E no mundo vindouro, o que eu vou receber? Recompensa? Não, no mundo vindouro eu terei a vida eterna. Tá? A recompensa aqui, nesse texto, nessa posição de eu viver o reino de Deus, me anulando em favor da minha família, da minha casa, da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus filhos, é uma recompensa para que época e para que período? Para este mundo agora, para agora, tá, irmãos? Aqui, nessa palavra, está dizendo isso. Outras palavras você vai ver diferente, mas nós temos que estudar ponto a ponto, tá? Então, aqui, nessa palavra, ele não afirma que o que eu faço aqui me dá uma recompensa no mundo futuro, tá, irmãos? Ele diz que lá no futuro eu só terei a vida eterna. Nessa palavra, que os irmãos entendam, tá? Porque eu tenho outras passagens que vão dizer diferente. Então, a questão é, nós vamos ter que buscar o consenso, o entendimento, buscar a revelação e ver as outras passagens, o que elas querem dizer, para a gente entender, chegar num ponto em que nós tenhamos aqui, então, essa revelação de chegar a esse entendimento. Porque esse entendimento não nos falta, irmãos. Nós ainda não enxergamos, mas ele está aqui, entendeu? Não nos falta. Não nos falta coisa alguma. Coisa alguma é nada, entendeu? Então não nos falta nada. A revelação é o quê? Cristo em nós. Essa é a revelação, tá? Então o que esteve oculto no passado e esteve oculto diante de muitos irmãos foi que eles não entendiam a revelação de Deus. E qual é a revelação de Deus, irmão Arlindo? É Cristo em você. Essa é a revelação de Deus. E isso já está completo, irmãos. Então, esse é o meu entendimento. Então, são essas as palavras que eu queria dizer aos irmãos. Nós vamos estudar outros textos, tá? Irmão Valdecir, que fez a pergunta aí, que queria saber a minha posição a respeito. Então, nós vamos estudar outras passagens, assim, igual nós estudamos essa aqui, tá? Ponto a ponto, revelando aquilo que estava perdido no tempo, na história, estava perdido na história. Nós vamos trazer para o entendimento aquilo que estava perdido na história, e você vai ver que dentro da revelação você vai ter o entendimento do próprio Deus na questão daquelas passagens. Amém?